Excelência, ao ler o ponto que diz das decisões do Presidente da Assembleia que fixem a ordem do dia, cabe recurso para plenário. Este ponto não pode ser lido isoladamente do que diz no artigo 60, ponto 1 e ponto 2. Ou seja, o Presidente só recorre ao plenário depois de ter apresentado em reunião de líderes a proposta de fixação de ordem de trabalho a título indicativo, afixado com 48 horas de antecedência, e se a Conferência dos Representantes dos Grupos Parlamentares, ouvida a título indicativo, manifestar discordância das decisões relativamente à fixação da ordem de trabalhos, é que o Presidente recorre para plenário, recorre quanto às suas decisões. Ora, nem o Presidente afixou com 48 horas a ordem de trabalhos, nem o Presidente reuniu a Conferência dos Representantes dos Grupos Parlamentares para fixar uma ordem de trabalhos que contemplasse o ponto que está agora a ser analisado. Ou seja, há, por isso, um desrespeito pelo artigo 60 em toda a sua plenitude. Sr. Deputado, foi sempre assim. Foi sempre assim. E se não fosse assim, o que acontecia era isto, pura e simplesmente isto. Só poderia haver plenários às terças e às sextas-feiras. Só poderia haver plenários às terças e sextas-feiras. E em reunião de líderes foi acolhida a possibilidade dos diplomas irem entrando. O Sr. Deputado é isso. Só poderia haver plenários às terças e sextas-feiras. 2 vezes por semana. Ó, Sr. Deputado, não vou estar mais a discutir essa questão. Tem 60 pontos. Sr. Deputado, Sr. Secretário Regional, faz favor, tem a palavra para a discussão na generalidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Governo Regional apresenta a esta Assembleia o presente diploma que aprova a orgânica do Instituto da Segurança Social da Madeira, IPRAM. A atual orgânica do Centro de Segurança Social da Madeira foi aprovada pelo Decreto Legislativo Regional em 26 de 2004, pelo Decreto Legislativo Regional número 26/2004/M de 20 de agosto, fixando que este constitui a instituição pública de solidariedade e segurança social na região autónoma da Madeira, ao abrigo da Lei Quadro dos Institutos Públicos, na redação atualmente em vigor do Decreto-Lei nº 5/2012, de 17 de janeiro, e da Lei de Bases da Segurança Social, a qual foi sofrendo alterações significativas ao longo dos anos. Por isso, o atual modelo está desadequado e importa, por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, conformar a realidade jurídica e as atribuições do Centro de Segurança Social da Madeira com o quadro legal atualmente em vigor. É esta a razão pela qual se traz a esta Assembleia Legislativa esta proposta de decreto legislativo pedindo a sua aprovação da orgânica do Instituto de Segurança Social da Madeira, IPRAM. É tudo, Sr. Presidente. Srs. Deputados, vamos ter que voltar atrás porque não foi votada a urgência. Com as interpelações todas e com as propostas de alteração da ordem de trabalhos, acabou por não ser votada a urgência. Srs. Deputados que votam a urgência. Os deputados que se abstêm na deliberação da urgência, os seus deputados que se abstêm.
CDS e o Sr. Deputado Independente é contra o PS, PTP, PCP, PND e abstenções PAN e MPT. Para uma intervenção, agora na generalidade, o Sr. Deputado Martim Câmara. Pedido de esclarecimento? É um pedido de esclarecimento? Faz favor. Pedido de esclarecimento ao Sr. Secretário. Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Secretário Regional, Senhoras e Senhores Deputados. Realmente, como o Sr. Secretário aqui fez referência, o Centro de Segurança Social da Madeira, nos termos em que está regulamentado neste momento, já não dá resposta e está desajustado e obsoleto, de modo que é necessário fazer as adaptações para que possa funcionar. Neste preciso momento, Sr. Secretário, o mais importante que para nós entendemos é que, acima de tudo, por parte da Segurança Social, devido às dificuldades que as famílias estão a atravessar, que as respostas sejam rápidas e que sejam imediatas. Mas, por outro lado, gostaria de confrontar o Sr. Secretário com o seguinte. Sr. Secretário, e no âmbito de outras matérias, e aproveito a presença do Sr. Secretário aqui, para lhe questionar sobre o seguinte. Qual é o ponto de situação, Sr. Secretário, da Clínica Quadrantes, que muito dê um contributo à qualidade de vida dos doentes, nomeadamente dos doentes oncológicos, portanto, sabendo que existem algumas dificuldades de pagamento a esta instituição. Gostaria que o Sr. Secretário, e aproveitando esta oportunidade, que nos prestasse algum esclarecimento. Por outro lado, e tendo em conta que da última vez que aqui esteve presente e o confrontei com a situação do Atalaia Living Care, se existiu algum avanço, sabendo que existe trabalhadores e profissionais que lá trabalham com ordenados em atraso há vários meses. Por outro lado, saber por parte do Sr. Secretário qual é o ponto de situação da implementação a nível regional do Plano de Emergência Social. Muito obrigado, Sr. Secretário. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, para responder. Deputados, Sr. Deputado Martim Câmara, as questões da Quadrantes e do Atalaia, obviamente que não dizem respeito à segurança social. Isso são matérias que são tuteladas pela parte da saúde. Porém, não fujo à questão e digo-lhe que estamos a fazer todos os esforços para que o Ministério das Finanças continue a autorizar o pagamento das dívidas que temos com estas instituições para que elas continuem a funcionar com toda a normalidade. Relativamente ao Atalaia, foi feito um pagamento agora em setembro e vamos efetuar agora um em outubro. Relativamente à questão do Plano de Emergência Social, como sabe, vou-lhe dizer que o Plano de Emergência Social na Madeira está enquadrado no Plano Regional de Intervenção Social. O Plano de Emergência Social no continente tinha como objetivo a criação urgente de cantinas sociais. E pediram-nos, na altura, que a região autónoma da Madeira fizesse um levantamento da necessidade de implementação dessas cantinas. Fizemos e mandamos a proposta de orçamento, ao qual o Ministério da Solidariedade Social nos informou que seria atribuído para a dinamização destas cantinas 1.200.000 euros. O certo é que desse milhão de euros que nos foi prometido, foi-nos atribuído 100.000 euros. E são esses 100.000 euros e não 1 milhão que nós temos de fazer agora uma engenharia financeira para, com estes 100.000 euros, fazer a aplicação da atribuição das cantinas que estão nesse plano de emergência social. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, com um pedido de esclarecimento. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional, como disse na discussão da urgência, o tema da segurança social assume cada vez mais relevância na região autónoma da Madeira. E a razão, o Sr. Secretário sabe isso tão bem como eu, com certeza concordará comigo, tem a ver com a destruição social,
que o Governo que Vossa Excelência faz parte executou na região autónoma da Madeira nos últimos anos. Por muitos bodes expiatórios mais ou menos criativos que Vossa Excelência traga cá a este Parlamento, e tem vindo nos últimos 3 dias, e tem sido criativo de facto nessa matéria, todos nós sabemos que isso decorre de políticas erradas do PSD, insensatas, injustas e irresponsáveis, que ainda por cima mostram um partido e um governo absolutamente insensível relativamente às questões sociais. E, portanto, esta também é uma matéria importante. Aliás, eu queria perguntar, em primeiro lugar, se concorda com aquilo que está a ser o rumo do edifício de segurança social constituído na região autónoma no país ao longo dos últimos anos. Um edifício que tem por norma a solidariedade e o apoio àqueles que ficam à margem do desenvolvimento e que tem tido, da parte do CDS e do Sr. Ministro Mota Soares, uma destruição significativa e paulatina nessa matéria, transformando um edifício de apoio social e de esquema de apoio social a um edifício de esmola social, a um edifício completo de esmola social. E isso é muito preocupante para o futuro do país, mas também e sobretudo para o futuro da Madeira, ainda por cima sabendo que, e relembro a notícia de ontem, uma grande notícia de ontem, que ainda por cima, infelizmente, grande notícia de ontem, mas que passou despercebida e que o Sr. Secretário procurou passar por cima dela, que tem a ver com a circunstância de ficar oficialmente confirmado aquilo que dizemos há muito tempo. A Madeira é a região mais pobre do país. A Madeira é a região mais pobre do país. E é a região mais pobre do país com indicadores significativos. Os madeirenses, eu termino já, os madeirenses têm 37% a menos de rendimento do que os portugueses que vivem em Lisboa. E, portanto, isto é algo que deve preocupar. E significa, a pergunta é muito simples. Esta renovação no Instituto, esta lufada de modernidade, como diz o CDS, ou quis dizer o CDS, vai resolver estas questões significativas que têm afetado os madeirenses e que leva a que alunos não tenham comida quando chegam à escola e que professores não tenham acesso a condições adequadas do ponto de vista de sociais. Isto é, de facto, muito preocupante e era esta a pergunta que queria fazer. Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De novo, esta não é uma questão no âmbito da discussão do diploma que me traz aqui a esta Assembleia, a razão para a minha presença aqui. Não fujo, porém, à questão do Sr. Deputado Carlos Pereira, que, querendo mostrar ser uma pessoa bem informada, muitas vezes não é. De facto, na região autónoma da Madeira, apesar das dificuldades que eu renovo aqui, geradas pela grande insensibilidade política do Partido Socialista enquanto governo em Portugal, que criou graves dificuldades às famílias e aos madeirenses, não mostro os dentes, porque isso só lhe fica mal. O senhor está a disfarçar aquilo que sente na alma. E se não sente na alma, é porque tem uma grande insensibilidade social e humana. Porque o senhor sabe que na raiz de todas estas dificuldades pelas quais a região passa, são em grande medida devido à política de terra queimada que o Partido Socialista fez à Madeira e aos madeirenses. Eu tenho juízo e os madeirenses têm juízo e por isso não alinham pelas suas teses, por mais que o senhor deputado grite e se esforce por gritar, tanto no Parlamento como na praça pública. Senhor Presidente, senhores deputados, eu queria deixar aqui uma cópia do quadro resumo do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados para a região autónoma da Madeira, que neste ano de 2012 soma 59 toneladas para ser distribuídas por instituições mediadoras e por beneficiários. Temos aqui os produtos, a quantidade dos produtos e os beneficiários que estimamos atingir até 31 de dezembro de 2012. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu insisto que a política social do Governo Regional da Madeira é um político de grande sensibilidade social, ao contrário da política executada pelo Partido Socialista, e não culpa agora o Governo da República
pelas dificuldades que tem em gerir um orçamento muito difícil da Segurança Social, porque o orçamento da Segurança Social está muito dificultado pela política Sr. também. Secretário nacional. Regional, faz favor. Sr. Deputado José Manuel Coelho tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O nosso partido, vai fazer uma queixa ao Sr. Representante da República sobre esta ilegalidade que se verifica nesta Casa, que é a atitude antirregimental do Sr. Presidente da Assembleia de achar discutir um assunto que não foi agendado 48 horas antes, como manda o regimento da Assembleia Legislativa da Madeira. O Sr. Representante da República muitas vezes associa para o lado e não tem atempadamente intervindo como é seu dever. Mas nós vamos alertá-lo, porque dos poucos poderes que ele tem, um dos poderes que o Sr. Representante da República tem é velar pelo regular funcionamento das instituições. Ora, aqui cometeu-se uma infração antirregimental grave, onde o partido da maioria, não respeitando o próprio regimento, agenda um diploma para ser discutido menos de 48 horas antes, para não dar tempo e oportunidade aos partidos da oposição de examinarem concretamente o assunto e poderem emitir a sua opinião e terem uma intervenção correta na matéria. Ora, além desta queixa que vamos fazer no Sr. Representante da República, queremos aqui afirmar que a Segurança Social aqui na Madeira sempre representou uma agência de emprego do PPD-PSD. E há aqui que o PSD emprega a maior parte dos seus meninos e meninas laranjinhas. Há mais de 2.000 empregos na Segurança Social que contemplam nem mais nem menos que meninas e meninos do PSD. E isto, se forem informações ditas pelo Sr. Dr. Roque Martins, quando cá esteve. E o Sr. Roque Martins chegou-me a informar, uma vez, e eu confio nas palavras dele, porque é um técnico abalizado, onde ele diz que todos os descontos que os madeirenses e porto-santenses fazem na região autónoma da Madeira para a Segurança Social são tudo engolidos para pagar salários e vencimentos aos meninos e meninas laranja que estão acantonados por vários serviços da Segurança Social espalhados pela ilha. Portanto, a Segurança Social, aqui na região, funciona não para ajudar os pobres, não para ajudar aqueles que menos precisam, mas para dar emprego aos meninos e meninas do PSD, que estão acantonados em tudo quanto é serviço da Segurança Social. Terminou o tempo, Sr. E Deputado. engolem os descontos que os madeirenses fazem para a Segurança Social aqui na região. Se não fosse a República a pagar as reformas, não havia dinheiro aqui dos descontos dos madeirenses que desse para pagar as reformas dos madeirenses. Muito obrigado. Sr. Deputado Hélder Spínola. Sr. Deputado, peça aos seus colegas da fila para o deixarem falar. Não o deixam falar. Os seus deputados do PTP deixam falar o Sr. Deputado Hélder Spínola. Já agora os do PSD também. Deixam falar, faz favor. Senhor Presidente, senhores deputados, sendo esta uma proposta que decorre, segundo o preâmbulo da própria proposta, do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, antevê-se que o objetivo seja conseguir algumas poupanças. E seria desejável que o Sr. Secretário esclarecesse esta Assembleia de quais são essas poupanças, ou seja, que quantitativos se prevê poupar com esta nova orgânica do Instituto da Segurança Social.
Sr. Deputado Martinho Câmara, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Realmente, o que o CDS está de veras preocupado é que a ajuda seja rápida e efetiva. Porque não poderemos escamotear a situação que estamos a viver atualmente, em que, como hoje é noticiado, em que cerca de 1000 famílias madeirenses receberam a ajuda de 80 toneladas de alimentos. Isto quer dizer que existe algumas dificuldades e que existe uma resposta que está a ser dada. Essa resposta, aquilo que nós queremos, e este diploma vem de encontro a isso, Sr. Secretário, e ainda bem que o traz aqui, é que a resposta seja o mais rápida possível. Porque, ao contrário do que aqui alguns partidos querem parecer, é que, neste momento, a possibilidade de passar de uma classe média para uma situação extremamente ingrata de pobre é um ápice. Portanto, é um instante e é volátil. Essa situação, a situação de qualquer um de nós, neste momento, de qualquer um que faz parte desta nossa sociedade, é uma situação de grande instabilidade. E por isso é que nós achamos que estas instituições, nomeadamente a Segurança Social, deve ter uma resposta rápida e necessária. Tem que ser uma resposta de emergência e não de urgência. Tem de ir de encontro às necessidades e às situações atuais. Por isso é que nós não temos qualquer objeção em aprovar aquilo que o Sr. Secretário hoje aqui propõe. E sempre que seja para ir de encontro àquilo que são as situações de debelar, as situações de caridade, de carência, situações de dificuldade, pode contar sempre com o CDS. Aliás, foi essa situação de grande sensibilidade social que fez com que o CDS, num Governo da República, que está também constantemente refém de uma austeridade, tal como a Madeira, tem o Ministério da Solidariedade. Nós sabemos que as contingências que hoje estamos a viver são o resultado da ditadura da austeridade. Muito obrigado.